Olá, gente, tudo bem? Só para terminar o assunto nosso sobre Tribunal Penal Internacional e Estatuto de Roma, é um assunto que eu acho que é muito importante. Haja visto que vocês fizeram, é, também estudaram o Tribunal de Nuremberg com o professor César. Então, para dar uma ênfase, eu gostaria de é, terminar aqui este assunto. Lembrando que é assunto de prova, tá? Bom, sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial, como já falamos com vocês. Alguns tribunais de âmbito internacional então foram criados. Dois exemplos desses tribunais internacionais que foram criados foi o Tribunal de Tóquio e o mais famoso deles, o Tribunal de Nuremberg, que foram criados para julgar os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês assistiram esse filme com o professor César Gratão. Sobre a formação deste tribunal em 1945, vale então muito assistir, a pena assistir aquele filme, o Julgamento de Nuremberg, né? Que eu creio que vários de vocês fizeram, para ter um conhecimento mais amplo, né? Mas em 1950 a ONU organizou uma comissão para elaborar um estatuto do Tribunal Penal Internacional. Porém, nenhuma organização permanente foi resultado dessa iniciativa. Já em 1973, segundo a resolução número 38 da ONU, referente aos princípios da cooperação internacional, da identificação, detenção, extradição e punição dos culpados por crimes contra a humanidade, ficou estabelecido que todos os países deveriam ajudar para que os responsáveis por esse tipo de atos fossem julgados e punidos. Na década de 1990, uma outra comissão foi organizada. Esta realizou dezenas de sessões a fim de preparar um projeto de estatuto e de até formar um comitê especial que reuniria representantes governamentais. O resultado desses encontros foi o Comitê Preparatório da Conferência de Roma. Foi somente em julho de 1998 que representantes de 120 nações reuniram-se em uma conferência na cidade de Roma e aprovaram um projeto que pretendia criar um Tribunal Penal Internacional permanente, um foro que até então existia somente enquanto ideal. Qual foi o resultado disso? A elaboração do Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional. Este tratado é válido lembrar que a aprovação não foi unânime. Por exemplo, Estados Unidos, China, Israel, Iraque, Líbia, o Catar foram contrários, somados às 21 abstenções que nós tivemos. Então, qual é mesmo a diferença entre os tribunais precedentes já mencionados e o Tribunal Penal Internacional? Trata-se, primeiramente, do caráter permanente do TPI, enquanto os outros foram organizados para resolverem apenas questões pontuais. E este existe até hoje, na atualidade. O TIP, Tribunal Internacional Penal, ele iniciou suas atividades oficialmente em julho de 2002, na sede oficializada pelo artigo 3º do Estatuto de Roma, em Haia, nos Países Baixos, na Holanda. Bom, outra pergunta emerge então. O que é o Estatuto de Roma? O Estatuto de Roma é um instrumento jurídico internacional que conta com 128 artigos e ele não é único. São várias as organizações internacionais relacionadas aos processos jurídicos e criminais. Ele é o fundamento documentado do Tribunal Penal Internacional. Nenhum país que adotou suas regras pode atuar sem recorrer ao que ficou acordado em Roma. Este estatuto parte do pressuposto da existência de uma comunidade internacional. Nesta perspectiva, considera-se que existem crimes que afetam diretamente milhares e milhares de pessoas em nível mundial e chegam ao ponto de chocar de maneira profunda a humanidade. E isso nós
estamos vendo constantemente nas mídias que temos acessos. Na atualidade, 122 nações são estados-partes, assim distribuídos. Na África nós temos 34, na América Latina e Caribe 27 países, praticamente todos os países da América do Sul. Nós temos 25 países ocidentais, na Europa do Leste 18 nações, na Ásia e no Pacífico mais 18 países. Assim, o Estatuto de Roma não é um produto imutável. Ele pode passar por atualizações com fins de aprimoramento ao longo do tempo. Qualquer Estado-parte pode pedir a revisão e a manutenção ou a mudança do documento, desde que este empreendimento respeite os artigos relacionados à possibilidade às alterações. Pois bem, e aí nós temos outra pergunta que também surge. Afinal, o que vem a ser o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional foi criado como um tribunal de justiça permanente no âmbito internacional. Esta corte é muito importante, isso daqui, gente. Não julga estados, mas julga pessoas. Mas quem julgaria então os estados? O Tribunal Internacional de Justiça, que é uma outra organização que poderia julgar os estados nacionais. Mas lembrando, Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas. Considerando o Estatuto de Roma, o TIP, tá? Ele deve exercer seu papel sobre as pessoas quando essas cometem algum crime de maior gravidade e de alcance internacional. Em geral, o Tribunal Penal Internacional atua como tribunal atua quando os tribunais nacionais não conseguem ou não desejam realizar os processos criminais. Sendo assim, a formação deste foro internacional geralmente se justifica com um último recurso, de acordo com o preâmbulo do Decreto Brasileiro número 4.388 de 2002, que promulga a adesão brasileira às normas do Estatuto de Roma. Ficam claras duas questões. Este documento considera um dever de cada Estado, desde que seja um Estado-parte, realizar sua jurisdição penal frente a um crime considerado internacional. Ao mesmo tempo, deixa claro que o TIP tem uma função complementar aos tribunais nacionais de cada nação-membro. O que então podemos concluir? Que este Tribunal Penal Internacional não tem o objetivo de substituir a ação de cada Estado-parte no tratamento de um crime. De acordo com, por exemplo, o autor, o Francisco Rezec, o exercício efetivo da jurisdição do Tribunal Penal pressupõe o consentimento do Estado do crime ou do Estado patrial do réu, senão de ambos. Assim, no que diz respeito às organizações e acordos internacionais, pode-se perceber que a autonomia dos Estados possui grande importância. Consideremos, por exemplo, como exemplo, quando um indivíduo comete um crime contra a humanidade em um determinado país e, após o ato, retorna para o seu país de origem. Este país, caso não tenha nenhum vínculo com o TIP, não tem a obrigação de extraditar esse sujeito e entregá-lo ao processo internacional, caso venha existir. Isso não significa, claro, que o país pátrio simplesmente deixará de investigar o caso. Não há dúvida de que os acordos bilaterais e a solidariedade internacional e o consenso entre as nações são elementos que pesam nas decisões pelo julgamento de um réu. Neste sentido, raramente há um crime considerado internacional sem intervenção ou destinado aos arquivos. Qual é o âmbito da atuação do TIP? O Tribunal Penal Internacional pode atuar para punir indivíduos e crimes cometidos. Entretanto, não possui competência de julgar estados nacionais, reafirmação que estamos fazendo. Além disso, não pode atuar em qualquer país e em qualquer hora. Existem restrições estabelecidas legalmente.
Assim, sua jurisdição não é universal. Algumas regras devem ser obedecidas, regras básicas devem ser obedecidas ou seguidas. Primeiro, o TIP não pode atuar quando o indivíduo acusado é nacional de um país parte ou de qualquer nação que aceite a jurisdição do tribunal. Segundo, as regras do TIP são válidas quando o crime tiver ocorrido em algum país parte. Terceiro, o tribunal não pode exercer funções no território de qualquer outro estado desde que acordado especialmente entre as partes. Quarto, somente serão julgados por esse tribunal os crimes cometidos após o 1º dia de julho de 2002, quando as atividades do TIP se iniciaram oficialmente. E, por último, um crime só pode ser investigado por este tribunal se o ato ilícito tiver ocorrido após a adesão do respectivo país à jurisdição do TIP. Por exemplo, suponhamos que um Estado tenha aceito as regras do TIP em 2007, porém um crime de caráter internacional tenha sido cometido em seu território no ano 2005, este processo em questão não poderá ser aceito. Quais são os crimes considerados internacionais? Esse crime julga basicamente 4 tipos de crime, em conformidade com o artigo 5º do Estatuto de Roma. Esses crimes são crimes de genocídio, tá? É o mais claro e mais fácil de definir. Em um outro áudio-aula, nós deixamos a definição aí para vocês. Tentativas de genocídio ocorrem quando existe um ataque disposto a destruir total ou parcialmente um grupo definido por sua nacionalidade, por sua etnia, por sua raça ou por práticas religiosas. E assim, quais são os atos então que podem ser enquadrados nesse quesito? Primeiro, diz respeito aos homicídios atentados contra um grupo, por exemplo, tentativas de assassinato contra um grupo de cristãos ou muçulmanos por sua crença religiosa, significando uma perseguição seguida de tentativas de destruição de vidas. Ou então, quando houver atentados graves contra condições físicas ou mental de um determinado grupo de pessoas, ou quando ocorrerem tentativas de transferência de crianças forçosamente de um grupo para o outro, por exemplo, organizações voltadas para o roubo e venda e doação de crianças recém-nascidas, tentativas impostas, com o intuito de impedir o nascimento de indivíduos, por exemplo, sistemas organizados clandestinamente para abortos, ou submeter um grupo de pessoas às condições de vidas que irão destruí-las fisicamente, até a morte ou não, por exemplo, escravizar pessoas ou obrigá-las a trabalhos em locais insalubres. Segunda condição, crimes contra a humanidade, que correspondem aos atos de homicídio, de extermínio, de escravidão, de transferência forçada de uma população, de prisões ilegais que violem o direito internacionais, quaisquer espécies de torturas, desaparecimento de pessoas, crimes de apartheid, crimes relacionados a práticas sexuais não consentidas, como estupro, escravidão sexual, gravidez forçada, prostituições forçadas ou qualquer forma de esterilizações não consentidas. Terceiro tipo de crimes julgados pelo TIP, crimes de guerra. Os crimes de guerra correspondem àquelas ações que atentam contra a Convenção de Genebra, estabelecida em 12 de agosto de 1949. A lista dos crimes nessa modalidade é extensa, porém podemos colocar alguns aqui exemplos, como privar um prisioneiro de guerra de julgamento justo e parcial, deportações ou transferências ilegais, atacar intencionalmente população civis em geral em conflitos armados, atacar com o objetivo de destruir os bens de uma população civil, e etc, e etc. Por último, os crimes de agressão. No caso desse tipo de crime, as disposições para os julgamentos devem estar de acordo com a Carta das Nações estabelecida na Assembleia de 1974. Lendo o documento, nota-se 3 tipos de crimes mostrados anteriormente estão claramente definidos em seus artigos, porém essa quarta modalidade de crime não.
que é o crime de agressão. O Brasil foi um dos países que incentivou a revisão do Estatuto de Roma e esse tipo de iniciativa é perfeitamente possível. O resultado dessa reunião foi uma emenda concluída na Conferência de Kampala, na Uganda. Nessa definição, afirma-se que um crime de agressão existe quando uma pessoa ou grupo com capacidade de controlar as forças armadas de uma nação planejam e ou instituem um ataque a outro país, prejudicando sua independência política, sua condição territorial ou abalando sua soberania. Em outras palavras, quando a Carta das Nações Unidas é violada em algum grau, ocorre um ato de agressão. Todos os crimes definidos pelo Estatuto de Roma não acabam. Estamos acostumados a ver, principalmente aqui no Brasil, casos em que a demora da justiça, os crimes prescrevem ao passar dos anos. Uma vez que o crime é definido como internacional, passa a valer a regra da imprescritibilidade. Assim, mais cedo ou mais tarde, o processo criminal vai ocorrer. Até hoje, apenas 21 casos foram examinados pelo Tribunal Penal Internacional. Todos eles são referentes a países africanos. Até 2014, houve apenas 2 condenações. Isso demonstra que a grande maioria das ocorrências são realmente investigadas em nível nacional, sem apelo do foro internacional. Portanto, gente, por favor, isto é matéria de prova. Ouçam e estudem sobre o Tribunal Penal Internacional. Muito obrigado e até a próxima.